E aí não tem como não falar das ligações químicas que compõem os minerais, né? Então a gente tem aqui, vocês já devem ter aprendido em química, senão vocês vão ver isso em química, que existem alguns tipos de ligação. E hoje a gente vai estudar por cima assim, os tipos de ligação química dos minerais, né? Então a gente tem aqui a ligação iônica, o primeiro tipo que a gente vai estudar. A ligação iônica ocorre quando um ou mais elétrons da camada valência da última camada de valência do átomo, né, são transferidos para a camada de valência de outro, de modo a ambos alcançarem a configuração de um gás inerte. Então, o que acontece? O sódio ele só tem um elétron na última camada de valência e o cloro ele tem 7 elétrons na camada de valência. Pela regra do octeto, o cloro falta um elétron para ele completar essa camada de valência aqui, porque ele deveria ter 8, tá? E já o sódio, para ele ter a última camada de valência toda ocupada, ele precisa perder um elétron. Então a gente junta aqui a fome com a vontade de comer, né? Porque o sódio ele precisa perder um elétron para ficar estável e o cloro precisa ganhar um elétron para ficar estável. Quando o sódio ganha esse elétron, o cloro ganha esse elétron aqui, ele acaba ficando com uma disparidade em relação às cargas do núcleo, às cargas externas, ele fica com uma disparidade de cargas ficando negativo, tá? Já o sódio, como ele perdeu um elétron, o núcleo dele tem mais prótons do que a eletrosfera tem elétrons, ele vai ficar com uma carga positiva. Essa diferença de carga vai resultar numa atração eletrostática. Então, esses materiais que têm ligações iônicas, eles são ligados através da ligação eletrostática. Por quê? Porque esse cara aqui está positivo e esse cara acaba estando com uma carga negativa. Tá? Vocês vão aprender, ou já aprenderam lá em eletrotécnica, que cargas opostas se atraem. Isso vale também para átomos. Átomos de cargas opostas acabam se atraindo. Tá? E aí, assim, é o resultado, como resultado a gente tem ligação iônica. Tá? Então, agora vamos ver aqui a questão, qual que é o resultado dessas ligações iônicas. Tá? Fisicamente, os cristais ligados ionicamente, eles são geralmente de dureza e peso específico moderados. Tá? Eles têm pontos de fusão razoavelmente altos, então eles têm elevado ponto de fusão razoavelmente altos, né? Não tão altos, mas altos. Tá? E são maus condutores de calor e eletricidade, porque especialmente a eletricidade ela depende de elétrons, né? E a gente vê aqui que os elétrons estão presos, né? O elétron do sódio foi parar com o cloro e o cloro não tem mais elétron para conduzir eletricidade. Tá? A ausência de condutividade elétrica na ligação iônica dos cristais é devido à estabilidade dos íons, como eu havia dito, tá? Os quais não perdem nem ganham elétrons facilmente, tá bom? Então é basicamente isso a parte de ligações iônicas e a gente vai para um próximo tipo de ligação. E a ligação covalente já é outro tipo de ligação, tá? Lá eu não mencionei na ligação iônica, mas normalmente os metais eles tendem a perder os elétrons, tá? E os não metais eles tendem a ganhar os elétrons, tá? No caso específico aqui do CH4, aqui, que é o que eu estou mostrando, tá? Para o hidrogênio ficar estável, ele deveria ganhar um elétron, tá? E o carbono deveria ganhar 4 elétrons para ele ficar estável. Como resultado, para todo mundo ficar estável, eles acabam compartilhando esses elétrons. Então, o carbono compartilha o elétron dele com o hidrogênio e cada hidrogênio compartilha o elétron dele com o carbono, ficando assim os dois estáveis. Tá? Então, como resultado, eu tenho uma ligação bastante forte. Tá? E aí eu vou explicar um pouquinho mais na teoria dessa ligação aqui. Tá? Todos os átomos têm forte tendência a alcançar a configuração eletrônica de um gás inerte, com a camada de valência, a última camada, totalmente preenchida. Nesse caso, para o carbono ele precisa de 8 elétrons, para o hidrogênio ele precisa de 2. Tá? A força entre dois átomos que preencheram a sua última camada eletrônica pelo compartilhamento de um ou mais elétrons é chamada de ligação covalente. Então aqui, como eu falei, né, quando eles compartilham elétrons, a gente tem uma ligação covalente. Tá? O compartilhamento de elétrons é o mais forte das ligações químicas. Minerais covalentes são insolúveis e apresentam grande estabilidade e pontos de fusão elevados, tá? No estado dissolvido. Eles não produzem íons e não conduzem eletricidade nem no estado sólido nem em solução. Tá?
Então aqui são as características da nossa ligação covalente, uma ligação extremamente forte, difícil de quebrar e que não produz íon e não conduz eletricidade e além disso resulta num ponto de fusão elevadíssimo, tá bom? Então vamos para as próximas ligações ali, agora vamos discutir um pouquinho percentual de covalência e percentual de ionicidade das ligações. Bom, como eu falei anteriormente, os metais eles tendem a perder elétrons e os não metais eles tendem a ganhar elétrons, tá? Mas a tabela periódica ela acaba retratando um comportamento dos átomos, tá? Então significa o quê? Quanto mais para o lado dos não metais eu vou na tabela periódica, menos iônica vai ser minha ligação, menos o meu metal tende a querer perder elétron. Então, como resultado, as minhas ligações elas podem ter um caráter iônico, elas são tradicionalmente iônicas, mas elas têm uma porcentagem de ionicidade, ou seja, elas além de o meu metal, ele doa o elétron, mas o elétron não fica totalmente com o cloro, lá no caso do meu NaCl, tá? Ele fica num estado meio transitório, onde ele passa um tempo junto com o metal, mas ele passa maior tempo junto com a metal, tá? E o que vai dizer quanto tempo ele passa com o metal e quanto tempo ele vai passar com a metal? O grau de caráter iônico da minha ligação. Então a gente tem aqui um gráfico que mostra o grau de caráter iônico. Então no caso do fluoreto de lítio, por exemplo, é quase 100% de tempo com flúor e 0% com lítio, tá? Então isso quer dizer o que? A ligação é fortemente iônica, então ela tem claramente aquele caráter do lítio doando um elétron, porque o lítio é um metal, para o flúor, que é um ametal e tem a tendência de receber esse elétron, entendeu? Então é assim, as ligações... Tradicionalmente a gente admite que uma ligação iônica é uma ligação do metal com a metal, mas não é exatamente assim. A gente tem que considerar também que existe uma diferença de eletronegatividade entre o metal e o ametal, e isso vai dizer o quão iônica é essa ligação, o quanto aquele metal vai doar o elétron para o ametal, tá bom? Então isso vocês têm que entender que a tabela periódica ela retrata um comportamento e esse comportamento não necessariamente vai retratar assim, por exemplo, ali, o bromo é um metal, então o bromo vai doar um elétron lá aliás, vamos pegar um exemplo melhor ali, o lítio é um metal, ele vai doar o elétron para o irídio, tá? Porque o irídio é um metal, não é assim que funciona, tá? O lítio e o irídio eles têm uma eletronegatividade, uma diferença de eletronegatividade que não é tão grande, e aí vai dar um caráter iônico de mais ou menos 50%, tá? Então não é bem assim que acontece as coisas, não é totalmente só porque eu tenho metal ligado com a metal, ela vai ser totalmente iônica a ligação, não, tem que existir um intermediário. Vocês vão ver isso melhor, mais detalhadamente lá na ciência dos materiais e depois a metalurgia física vai sedimentar esse conhecimento, tá? Só para vocês terem atenção com esse tipo de coisa. E um dos últimos tipos de ligação interatômica aqui são as ligações metálicas, tá? Os átomos de elementos metálicos, os quais têm forte tendência a perder elétrons, como eu já havia dito, né? Eles mantêm seus núcleos e elétrons internos envolvidos em um empacotamento atômico denso, enquanto os elétrons de valência, da última camada, né, são compartilhados e dispersos entre íons e não mostram afinidade em nenhum núcleo. Em particular, estão livres para se mover através da estrutura ou ainda fora dela, sem romper o mecanismo de ligação, tá? Então, como funciona essa ligação? Os meus metais, eles tendem a perder elétrons, né? E como eu tenho um metal se ligando com metal, eu não tenho um cara para ganhar esse elétron. Então, os elétrons ficam meio que livres, tá? Então eu acabo tendo núcleos positivos cercados de uma nuvem de elétrons que vai manter esse meu metal coeso, tá? Então este compartilhamento de elétrons livres resulta em um tipo de ligação covalente que é chamada de ligação metálica, tá? Então, é uma ligação de compartilhamento de elétrons, mas esses elétrons estão livres, tá? Eles não têm
eles não pertencem a nenhum átomo, tá? É diferente da ligação covalente por isso, tá? A ligação metálica é responsável por uma alta plasticidade, tenacidade e ductibilidade. Eu consigo alongar o meu metal muito mais que qualquer outro composto de outro tipo de ligação, tá? Então essa é a particularidade da ligação metálica, tá? Ela é encontrada em número pequeno de minerais, tá? Então só os elementos nativos, lá basicamente ouro, prata e cobre, que são encontrados no estado metálico na natureza, tá? Entre os quais os metais nativos, como o cobre, o ouro e a prata, como havia dito, que apresentam ligação metálica, e alguns sulfetos também que apresentam ligação parcialmente metálica, ainda naquela questão que eu falei para vocês de diferença de eletronegatividade. Um sulfeto seria tradicionalmente uma ligação iônica, mas quando há uma eletronegatividade bastante semelhante entre os dois, há um compartilhamento de elétrons em vez de ter aquela cedência do elétron do metal para o não metal, tá bom? Então vamos adiante vendo mais algumas ligações para a gente encerrar a aula. Bom, então vamos para as ligações de Van der Waals. Tá? Na ligação de Van der Waals, os elétrons dos orbitais sincronizam seus movimentos de tal modo que uma fraca e instantânea atração bipolar possa induzir o efeito similar nos átomos vizinhos, os quais podem levar toda a estrutura molecular a ser ligada por este fraco efeito dipolo. Na formação de cristais, essas moléculas estão alinhadas com os polos negativos contra os polos positivos das moléculas vizinhas. Esta ligação fraca, que une moléculas neutras e unidades estruturais essencialmente não carregadas em uma estrutura coesa em virtude de pequenas cargas residuais em suas superfícies, é chamada de ligação de Van der Waals ou residual, e é a mais fraca das ligações químicas, tá? Então tá, vamos sintetizar todo esse blá 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 que eu falei aqui, tá? O que acontece? A gente tem um núcleo de um átomo e ele tem os elétrons orbitando, tá? Se eu tenho um alinhamento instantâneo, se eu tenho uma molécula vizinha ali que ela está com o núcleo dela também positivo, tá? E os elétrons orbitando ele num lado, predominantemente num lado do átomo, a gente vai ter um desequilíbrio. Eu vou ter um dipolo aqui, eu vou ter um polo positivo nesse lado e um polo negativo. A gente aprendeu que cargas opostas se atraem, né? Então, se eu tenho esse átomo aqui com polo positivo e polo negativo, e eu tenho esse aqui com polo positivo e polo negativo, eu vou ter o quê? Esses elétrons vão ser atraídos pelo núcleo desse, que vai ser atraído pelo núcleo e o núcleo desse aqui vai ser atraído pelos elétrons do vizinho, e assim vai indo, tá? Então, o que acontece? Aqui eu tenho esses elétrons vão orbitar o nosso núcleo, tá? Então isso aqui é momentâneo, os elétrons passam aqui, eles promovem essa atração, depois eles vão para lá, eles promovem a atração com outro núcleo vizinho e assim vai indo, tá? É assim que se ligam aquelas lamelas de grafita, tá? Então vocês podem ver que essa é uma ligação muito fraca, tá? Esse tipo de ligação não é encontrada com frequência em minerais, mas quando presente ela geralmente é responsável por propriedades fortemente direcionais, como a presença de uma direção de clivagem ou pela baixa dureza. Um exemplo do mineral é a grafita, que eu já havia falado, que consiste em folhas de carbono covalentemente ligadas. Então as folhas são vários carbonos ligados formando uma folhinha, tá? E elas são unidas umas às outras por ligação de Van der Waals. E aí resulta numa dureza, esse sólido agregado vai resultar numa dureza de 1, porque eu facilmente faço com que essas folhas sejam removidas uma das outras, entendeu? Então essas são as ligações de Van der Waals que vocês precisam saber.